Bem-vindos de volta ao canal Bloodthirsty. Imagine estar atrasado para uma reunião importante, enquanto está preso no trânsito e desesperado para encontrar um atalho. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma carreta tombou aí na frente. Então você decide arriscar um caminho desconhecido para ganhar tempo, mas será que fez a escolha certa? Parece que ela cruza com a rodovia daqui uns 25 ou 30 quilômetros, não é? Se você diz. Ou seguiu o caminho errado? Muito obrigado, hein? Vê se cuida, tá? É você que vai ter que se cuidar. Esse é o dilema enfrentado pelos personagens de Pânico na Floresta, um filme dirigido por Rob Schmidt e produzido pelo artista de efeitos especiais Stan Winston. Na trama, um jovem chamado Chris, interpretado por Desmond Harrington, está a caminho de uma entrevista de emprego, mas, devido a um congestionamento, acaba desviando seu trajeto para uma estrada isolada nas florestas. Acidentalmente, ele colide com um carro no meio da estrada, pertencente a um grupo de 5 pessoas que ficaram presas após caírem numa armadilha e terem os pneus furados. Encontrei isso amarrado na árvore. Alguém fez isso. Chris se junta a eles para buscar ajuda, mas isso os leva ainda mais fundo na floresta, onde descobrem uma cabana habitada por uma grotesca família de canibais. À medida que a noite cai, Chris e seus novos companheiros precisam usar a inteligência e habilidades de sobrevivência para escapar das criaturas sanguinárias. A divulgação. O título original, Wrong Turn, que em português seria algo como Caminho Errado, descreve exatamente a situação de Chris. No entanto, para alcançar maior apelo comercial, a PlayArt, detentora dos direitos, lançou o filme com o título nacional Pânico na Floresta. Isso causou um problema mais tarde, quando a Fox adquiriu os direitos do restante da franquia. Ao lançar Wrong Turn 2, Dead End, a Fox não pôde usar o título Pânico na Floresta 2, pois a PlayArt já havia utilizado esse nome para o filme Timber Falls, também lançado em 2007 e sem ligação com a franquia. Como resultado, a Fox optou por batizar o segundo filme de Floresta do Mal. As classificações do MPAA, órgão responsável por determinar a faixa etária apropriada para cada filme nos Estados Unidos, estavam tão rigorosas na época de lançamento de Pânico na Floresta que os produtores quase não puderam divulgar comerciais de TV e trailers do filme. Ironicamente, é o único filme da franquia que não contém cenas de sexo ou nudez. Vai tirar a calça. A produção, Pânico na Floresta, é um filme de terror que remonta ao estilo clássico dos anos 70. Simples em sua essência, o filme foi criado para proporcionar ao público picos de adrenalina, seguidos por momentos de medo e suspense. Antes de dirigir Pânico na Floresta, Rob Schmidt era conhecido por seus filmes independentes, mas sempre teve o desejo de fazer um filme de terror. E esse desejo finalmente se concretizou quando seu agente o apresentou ao renomado artista de efeitos especiais Stan Winston. Stan ficou impressionado com a paixão de Schmidt em dirigir o projeto e afirma que essa paixão é crucial na escolha de seus colaboradores. Ele se comprometeu a criar os mais memoráveis e horripilantes canibais que o cinema já viu, assegurando que cada detalhe, desde o design até a escolha dos atores, fosse cuidadosamente pensado para tornar esses personagens o mais realistas e perturbadores possíveis. O roteiro era um dos mais assustadores que ele já tinha lido, e por isso sabia que esse era um filme que precisava ser feito. E ele completa dizendo que a intenção do filme é fazer com que as pessoas pensem 2 vezes antes de acampar novamente. After Jaws was made, you said you don't want to go back into the ocean. Wrong turn makes you not want to go camping again. Os efeitos visuais. Shane Mahan, braço direito de Stan, foi o responsável pelo design dos canibais. Após a escolha dos atores, Shane começou a esboçar os personagens, usando referências de livros médicos para criar deformidades realistas. A equipe então trabalhou em esculturas tridimensionais, garantindo que os personagens não fossem apenas monstruosos, mas também convincentemente humanos.
Winston enfatiza que o movimento corporal de cada personagem é fundamental para dar vida às suas personalidades. Gary, que interpreta Dente de Serra, traz uma presença imponente. Ted, como o olho, incorpora os movimentos de uma criança. E Julian Richings, interpretando o Três Dedos, é descrito como uma criatura que está sempre espreitando. Uma verdadeira aberração da natureza. Winston fala sobre o desafio de criar criaturas que fossem tanto horríveis quanto realistas, sabendo que quanto mais reais fossem, mais assustadoras se tornariam. Por isso, efeitos práticos e digitais foram cuidadosamente integrados para criar cenas memoráveis de terror. Rob Schmidt destaca a morte da personagem Francine, que foi pensada para ser chocante e revelar a natureza distorcida dos vilões. Stan Winston lembra que cada morte no filme foi concebida para ser perturbadora e visceral. Algo que ele claramente se divertiu em criar. Uma das cenas mais icônicas, segundo ele, é a decapitação da personagem Carly. A equipe se dedicou a criar um efeito visual que fizesse jus ao impacto desejado, combinando efeitos práticos com digitais, resultando numa das cenas mais memoráveis do filme. Shane explica que considera a cena de decapitação um ótimo exemplo que demonstra a importância de cineastas, atores e artistas trabalharem juntos a partir do roteiro para fazer um filme. Comparando um roteiro a um livro de receitas, onde você tem todos os ingredientes e precisa montar as peças para obter um resultado satisfatório. A cena, segundo ele, levou cerca de 3 meses de planejamento para acertar os complexos truques de efeitos e, por fim, alcançar uma cena que fluísse bem. Ele explica que testaram exaustivamente o efeito antes de gravarem e, quando definiram como iriam executar, tiveram que planejar como fariam o corpo de Carly cair após ser golpeada. A solução envolveu a construção de uma árvore falsa na qual a atriz poderia colocar seu corpo, deixando apenas a cabeça de fora, com um machado cenográfico na boca dela. O público veria apenas a parte superior da cabeça dela presa no topo do machado. Eles também fabricaram um machado falso e um molde de borracha do corpo da atriz para que ele caísse do alto da árvore. À medida que a câmera muda de ângulo, o corpo de borracha cai no meio da floresta. A Final Girl. Tá machucado, Chris? Não, eu tô bem. Ótimo. Carrega isso. Para o papel principal feminino, Rob Schmidt sabia que precisava de uma atriz forte e determinada, capaz de se igualar ao personagem de Desmond Harrington e assumir o controle quando necessário. Então, concluíram que Eliza Dushku era a escolha perfeita. Rob elogia Eliza por sua habilidade em interpretar mulheres decididas, características que ela trouxe para o papel de Jessie. No entanto, ele queria dar mais profundidade à personagem, permitindo momentos de vulnerabilidade antes de ela mostrar novamente sua força. Eliza reconhece que, em filmes de ação, os personagens nem sempre são muito desenvolvidos devido ao foco nas cenas intensas. Mas ela e Rob trabalharam juntos para garantir que cada personagem tivesse um arco bem definido, algo que ela valoriza muito. Para ela, é importante que o diálogo e as ações de Jessie reflitam quem ela realmente é. E Eliza não hesitava em discutir isso com o diretor, buscando sempre a melhor interpretação. Uma cena particularmente desafiadora foi quando a dublê de Eliza bateu num galho e girou ao redor dele. Determinada a fazer com que a transição de cena entre ela e a dublê fosse imperceptível, Eliza executou o mesmo movimento. Segundo ela, é importante que o público não consiga distinguir entre ela e a dublê nas cenas de ação, embora isso torne o trabalho mais intenso. Stan Winston destaca que Pânico na Floresta não foi um filme fácil de filmar. As cenas exigiam muito dos atores fisicamente, com escaladas e movimentos intensos que resultaram em muitos hematomas para eles. Eliza lembra que às vezes era difícil distinguir entre os ferimentos reais e os maquiados para o filme. Eu tô aqui! Vem me pegar! Cadê você? Para o diretor, ver o medo de Jessie se transformar em coragem foi um dos momentos mais emocionantes do filme.
Winston também elogia a performance da atriz, ressaltando o esforço e dedicação que ela trouxe ao papel. Elisa, por sua vez, sentiu a necessidade de oferecer uma atuação honesta e crua, explorando tanto a dureza quanto a determinação de sua personagem em não se tornar uma vítima, encontrando forças dentro de si mesma para enfrentar os desafios do filme. Pânico na Floresta teve um orçamento em torno de 13 milhões de dólares e faturou aproximadamente 30 milhões, justificando assim as várias outras sequências que foram realizadas posteriormente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!